Ai, ai. Hoje tava difícil, irmão. Fala aí como é que tá minha voz, tá boa? Tá saindo bom aí, o fundo tá alto, tá baixo. Hoje foi briga, irmãos. É o vizinho aqui, uma benção, né? Ai, Jesus, é muita luta. Hoje vai ser luta, mano. E aí, o som. Alô, som. Tá bom o som, irmão? Parece que fica longe, parece que perde a qualidade. Não sei se eu não limpei a câmera. Tá feio demais hoje, né? Já sou feio. Hoje tá horrível, né? Meu pai. Ontem a pastora pediu um tema. Os irmãos da live aí não estão botando tema. Compartilha no grupo. Compartilha aí com seus amigos. Manda no direct. O povo entrar aí online. Acho que eu vou conseguir outro celular pra me gravar lá no TikTok também. Eu acho que dá mais gente, mano. Instagram é miado, olha. Até as ovelhas não vêm assistir a live. No TikTok o Bruno um dia desse alcançou não sei quantas mil visualizações lá. Curtida. Um monte de gente online chorando, recebendo a palavra. Eu vou orar, eu vou iniciar, falar um pouco sobre esse tema. Feridas emocionais, amém? Digita aí nos comentários. Feridas emocionais. Vou fazer uma breve oração, depois a gente inicia com um texto. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, eu te exalto, Senhor, eu te glorifico pela vida desse ouvinte, desse homem, dessa mulher, daqueles que depois irão ouvir, Senhor. Alguns dizem que no outro dia pela manhã vão ouvir, vão assistir essa live. Que tu possa abençoar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Te peço, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, essa oportunidade. Nosso 5º dia de propósito de jejum, oração e de live. Que Deus abençoe, amém, irmãos? Vou ler um texto que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios 4:23. Diz assim a palavra: de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem
as saídas da vida. É muito forte, né, irmão? De tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que saem as saídas da vida, ou procede as saídas da vida. Já trago uma explicação para a nossa vida a respeito disso. Muitas das vezes você lê um texto da Bíblia, um salmo, alguma palavra que fala a respeito do coração. E logo você acredita que nós estamos falando desse órgão que fica aqui no meio do peito, que bombeia o sangue para o nosso corpo, não é verdade? Mas o nosso coração em si, que a Bíblia está falando, mencionando, não é isso aqui, irmãos. É a nossa psique, a nossa consciência, a nossa mente. É onde nós guardamos as coisas boas, as coisas ruins, tudo que acontece na nossa vida, aqui fica armazenado. É esse coração que esse provérbio está dizendo. De tudo que tu deve guardar, não é o órgão, mas é a nossa consciência, de pensamentos maus, de feridas emocionais, de palavras que foram dirigidas à nossa vida, de situações que sofremos, que nos causaram dor. É desse coração que nós devemos fugir ou guardar de coisas ruins. Mas não é fácil, nós somos seres humanos dotados de razão, vontade e emoções. E muitas das vezes aquilo que nós passamos, algumas vezes se tornam feridas em nossa vida, feridas em nosso coração. Pastor, prova na Bíblia. A Bíblia fala de Davi, que foi rejeitado pelos seus irmãos, pelo seu próprio pai. A Bíblia fala de Jefté, que foi expulso de casa pelos seus irmãos. E essa ferida é a ferida chamada rejeição, né, irmão? A rejeição, para nós que estudamos um pouco, buscamos conhecimento nessas áreas, é uma das piores feridas emocionais que existe. Porque ela deturpa toda a vida do ser humano, toda a identidade, vontade, as emoções, as razões, tudo muda por causa dessa ferida emocional, que muitas das vezes sofremos no ventre, quando criança, quando adolescente. Amém? Quero que você escreva aí para mim, tem 6 pessoas aqui comigo. Qual é o tema que você quer que eu aborde ainda durante esses dias? Hoje é o 5º, são 21, está faltando quanto, meu Deus? Nem eu sei de matemática. Ai, Jesus. Vamos falar aqui rapidinho. O que é uma ferida emocional, irmão? Ferida emocional são marcas internas, produzidas por experiências que nos causaram dor, rejeição, abandono, humilhação, perca, traições, abusos, sejam eles abusos psicológicos, emocionais, físicos, negligência ou relacionamentos destrutivos. Eles podem nos causar traumas, feridas emocionais. Olha aí, a Ingrid está falando, falta ainda 16 dias. Boa de matemática, só Jesus. Mas eu trago algo. Nem toda experiência dolorosa produzirá necessariamente um trauma ou uma ferida emocional, tá? Nem todas. Mas muitas das vezes, quando essas situações se repetem, muitas das vezes, elas acabam trazendo, feridas à nossa vida. Tipo, você ter um pai abusivo, ter uma pessoa aí que muitas das vezes, uma mãe narcisista, como a gente vê muito na internet. Um pai ou uma mãe preferir mais um irmão do que você. O nome disso é preferência. Infelizmente, trazem feridas, trazem dores. A Bíblia fala de José. José
era o filho da velhice do seu pai Jacó com a mulher na qual ele amava. Ele tinha outras mulheres, mas a mulher que ele sempre amou, que ele era louco de paixão, que ele trabalhou, 14 anos por ela, foi Raquel. E na sua velhice, Raquel vai dar um filho para Jacó. E adivinha? A Bíblia vai dizer que Jacó vai amar mais a José do que os outros irmãos. E isso, através dessa atitude de Jacó, vai causar uma ferida emocional. Ainda não é em José, ainda vai ser nos irmãos, de abandono, de desprezo, de muitas das vezes se sentirem rejeitados pelo pai, porque o pai bajula mais um do que o outro. Você até vê, às vezes, muitos pregam sobre a túnica de José. Ele faz uma túnica especial, uma túnica diferenciada somente para José, irmãos. Eu aprendi nesses tempos, vendo vídeos, estudando, vendo psicólogos falando. Se você tiver mais de um filho, o que você faz para um, você tem que fazer para o outro, irmão. Porque se você der algo para um e não der para o outro já vai se sentir rejeitado, desprezado. Aparentemente parece que você ama mais um do que o outro. Já viram aquele meme na internet que tem uma foto, grande, e uma 3x4 dos irmãos de José, e José é o maior, uma foto grande, um quadro grande. É um meme que eles fazem a respeito disso. Que Jacó diz que na minha casa não há preferência. Tem pais que falam isso, mas não demonstram com as suas atitudes e acabam ocasionando feridas. E a ferida emocional, irmãos, traumas emocionais podem causar muita dor. Por quê? Porque a Bíblia diz que os próprios irmãos não conseguiram falar com José pacificamente. Por quê? Porque eles tinham raiva de José. Porque eles ficaram enfurecidos. Porque José era o preferidinho do pai dele. E acontece que eles intentaram contra a vida de José. Olha o problema que causou uma rejeição, irmãos. O problema que causou muitas das vezes trazer mais carinho, mais afeto a um do que os outros. A própria família estava sendo destruída. Então que nessa noite nós possamos estar pensando nisso. Você que é pai, você que é mãe. Experiências repetitivas, ou muitas das vezes intensas em nossa vida, seja um abuso sexual, seja palavras, seja humilhação, seja maus tratos, como filhos sofrem, pessoas sofrem de maus tratos. Sabe o que acontece? A pessoa, ela enxerga a si mesma de uma perspectiva, ela interpreta os outros da forma dela, a forma que ela estabelece seus relacionamentos fala que ela tem feridas ou não, como ela reage aos conflitos, como ela lida com confiança e a intimidade com outras pessoas. E ela não consegue ver em si mesma a sua identidade em Deus. Já viu pessoas assim dentro da congregação, dentro da igreja, que ela não consegue achar sentido em sua vida, ela não consegue ver algo de bom nela mesma, ela não acredita que Deus a ama, que Deus pode transformar a sua vida, que Deus pode levantá-la, que Deus pode usá-la. Por quê? Porque ela está cheia de feridas emocionais, cheio de coisas guardadas em sua consciência, em sua mente, que deturpam a sua identidade diante de Deus. Deus a criou como mulher, uma princesa de Deus, como homem, um príncipe de Deus, um herdeiro, um filho, uma filha, mas eles não conseguem se enxergar dessa forma. E muitas das vezes, através da rejeição, as pessoas, dos traumas, elas acabam vendo um Deus, irmãos, carrasco, um Deus duro, bruto, porque muitas das vezes ela tem uma perspectiva de como o pai a tratava. Se o pai é duro, se o pai era rígido, o pai era aquilo, era isso, era carrasco, batia, brigava, humilhava. Quando ele vai querer se relacionar com Deus, esse relacionamento, se ele não for curado dessas feridas, desses traumas emocionais, vai acontecer com que a sua intimidade seja muitas das vezes perdida. Eu vi um caso, um testemunho,
de uma moça que era líder de célula, que estava dentro da igreja há muitos anos, mas através de ministração dessas situações de trauma, de cura interior, o líder, um pastor, estava ministrando. E no final do culto, ela pediu para conversar com esse pastor, e o pastor conversou com ela. E acabou que ele viu, né, através da sua fala, muita dor, situações que ela guardava, que ela escondia. E ela confiou em falar àquele pastor. Ela disse que já tinha muito tempo de igreja, aceitada a Jesus. Ela já era líder de célula, ela fazia a obra de Deus, ela servia na igreja. Mas uma coisa ela confessou, que ela em toda a sua oração, nunca ela conseguia chamar Deus de Pai. Sabe por que isso, irmão? Porque ela contando ali para aquele líder, ela vai dizer que o seu pai, desde a sua infância, sua mãe morreu, e da sua infância, desde pequenininha, ele abusava daquela menina. Quando ela chegou com certa idade, já que ela já, muitas das vezes, queria se desvencilhar, brigar, empurrar, ele amarrava ela na cama e abusava dela sexualmente, o seu pai. E ela não conseguia olhar, né, com bons olhos, chamar Deus de Pai, porque ela tinha essa imagem desse monstro, dessa pessoa que fez isso com ela, que a abusou, que maltratou, que fez tudo isso que era para proteger, para guardar, para zelar. E ele fez todo esse mal com aquela moça. E ela disse ali, confessando, pela primeira vez depois de muitos anos, aquele pastor ministra sobre ela, ela consegue liberar o perdão, e a partir daquele instante ela vai conseguir ver Deus com outros olhos, ver um Deus que verdadeiramente é Pai, um Deus que guarda, um Deus que zela, um Deus que ama. Então muitas das vezes nossos relacionamentos com os outros e até muitas das vezes com Deus tem a ver com nossas feridas. Se você vê uma pessoa, muitas das vezes, que se isola, vive sozinha, às vezes na escola fica lá atrás, não quer conversar, não tem amizade, infelizmente, quase 100% de certeza, a pessoa tem muitas feridas. Rejeição, abandono, humilhação, muitas das vezes situações financeiras dentro de casa, brigas, alcoolismo, bebedice, droga. Várias situações que acabam fazendo com que aquela pessoa seja daquela forma. Uma pessoa que se sente um inútil, um desprezado, um zero à esquerda. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque em muitos anos da minha vida eu vivi isso. Eu tinha vergonha de falar, vergonha de apresentar trabalho. Quando as pessoas chegavam em casa eu me escondia. Eu não queria falar com ninguém. Na escola eu quase não tinha amigos. Então, você vê pessoas muitas das vezes inibidas. É quase 100% que ela guarda ou carrega muitos traumas. Por quê? Porque ela não consegue confiar em outras pessoas. Ela não consegue, né, ter amizade com as pessoas porque ela não confia. Porque talvez dentro do seu lar alguém quebrou, né, esse voto de confiança. Talvez ela, com um pai, com uma mãe, com um irmão, com um primo, com alguém, com um amigo de verdade, e tinha segredos, tinha situações, essa pessoa quebrou esse padrão de confiança e essa pessoa já não confia em outras pessoas. A rejeição pode gerar pensamentos em nós, irmãos. Eu não sou suficiente, para que eu nasci, ninguém me escolhe, ninguém me quer por perto. Quantas pessoas você está nos ouvindo e vai ouvir depois? Acaba com que isso entre na mente mesmo de uma forma que fica enraizada. Satanás coloca isso de uma forma que a pessoa se prende de tal forma que a vida dela muitas das vezes é desse jeito. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não vou ser nada, eu não vou ser ninguém, eu sou insuficiente. Meu pai ama mais um, mais outro do que eu. Na igreja, vem para a igreja cheio de feridas, de rejeição.
Aí se um irmão não der a paz do Senhor, se alguém não falar com ele ou com ela, pronto, acabou, não vem mais para a igreja porque estão rejeitando essa pessoa, porque o diabo lançou essa ferida tão profunda que ela pensa que todo mundo está rejeitando ela, que ela não serve, que ela não é boa o suficiente. E muitas das vezes não é dessa forma. Olha o Salmo 27:10 diz: porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor, meu Deus, me recolherá. Isaías 49:15, que pode uma mãe se esquecer do seu filho, até mesmo o filho do seu ventre, o filho que ela amamenta. Mas eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de você. Eu tenho o teu nome, filho, gravado na palma das minhas mãos. O pai pode ter rejeitado, você pode ter sido desprezado, palavras você recebeu, é verdade, mas transforme essas palavras, ressignifique essas palavras, essas atitudes, esse abandono, esse desprezo e faça disso algo bom. Tem como fazer, pastor? Tem, porque hoje eu trabalho com pessoas baseado em tudo que eu vivi, de abusos psicológicos, situações dentro de escola, bullying, várias situações, todos os dias, irmãos, na rua. Eu ia comprar pão pela manhã, eu pegava uma surra de um grupo de meninos. Dois irmãos e outros 3 irmãos, eram mais ou menos 5. Mais velhos que eu, maiores que eu, e todo dia eu pegava uma surra. E muitas das vezes eu não entendia por que todo dia acontecia isso, todo dia. Por que eu tinha que sofrer tanto? Por que eu tinha que passar por tudo isso? E hoje eu sei que mesmo nas coisas ruins, quando nós ressignificamos, nós entendemos os propósitos de Deus, é aonde mais você foi ferido, aonde mais te doeu, aonde mais o diabo te humilhou, te pisou, é aonde Deus vai te restaurar, te levantar e te usar para a glória do nome dele. José, lançado em uma cova, rejeitado pelos irmãos, foi vendido, separado da sua família, injustiçado, foi para dentro de uma prisão. Mas a rejeição que ele sofreu não determinou a identidade e nem muito menos o seu destino. Por que José foi diferente, irmão? Eu vejo jovens que é desprezado pelos pais, 90% dos jovens que eu converso, que estão vivendo hoje no tráfico, nas drogas. Você vai ali a fundo conversar e você vai ver que quase 90% o pai está preso, mataram, ou ele nem conhece quem é o pai. Olha só o que a rejeição faz, irmão. O que esse sentimento, né, de rejeição ele ocasiona, de abandono, de desprezo, faz com que os jovens se identifiquem ali no mundo do crime, pensando que lá eles vão ser vistos, lá eles vão ser bajulados, ovacionados. Eu sou do crime. Quando na verdade não, irmão. Eu falo e repito todas as vezes essa frase, que todo excesso esconde uma falta. Pessoas que têm problemas na sua vida, seja qual for a área, escondem algo. Algo está errado na sua vida, nas suas emoções. Tenta preencher através de vícios, de bebedice, de droga, de prostituição, de relacionamentos, porque tem uma carência, tem uma ferida emocional. Olha o que Gênesis 50:20 diz. José vai dizer: vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus converteu esse mal em bem. Vocês queriam me matar, vocês queriam me prender, vocês queriam fazer o mal contra mim, mas esse mal serviu de bem. Por quê? Porque hoje eu estou aqui no Egito, estou governando, estou salvando a humanidade e ainda vou salvar vocês, que vocês estão perecendo, passando necessidade, passando fome.
E eu vou cuidar de vocês, eu ainda vou cuidar do meu pai. Olha só. E se José fosse um homem vingativo, como hoje em dia tem, né? Alguém te faz o mal, alguém fala algo de você, você quer ir lá tomar satisfação, quer brigar. Mas José não, ele entendeu que até no mal, Deus tem um propósito. Tem alguém que dá glória aí nessa palavra, pelo amor de Deus? Os irmãos hoje eu acho que estão com o dedo doente. Tá miado o dedo, mirrado, é? Vamos orar que Jesus vai já curar. Comenta, irmão, compartilha, manda para alguém. Se Deus está falando com você, se você quer que alguém também seja edificado. Uma ferida, abandono. Quem já passou pelo abandono, irmão? Pega para ti. O meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O nome disso é abandono, sim ou não? Foi embora, irmão. Experiências de abandono produzem medo intenso. De quê? De perder pessoas e de confiar em alguém. E pastora Vitória, tá falando contigo, é? Pastora Vitória tá chorando ali, irmão. Tá falando com ela, eita glória. É muito forte. Você já viu essa pessoa aí? Doente, carente. Pensa que todo mundo vai embora, todo mundo vai abandonar. Ele não consegue fazer novas amizades, tem medo. Não confia em ninguém. Já viu relacionamentos? No relacionamento, quem foi abandonado, quem sofre de rejeição, de abandono, ele tende a fazer, sabe o quê? Ter uma dependência emocional no homem ou na mulher. Doente mental, irmão. Pra mim é uma doença mental. Deus está curando ali, ó, pastora Vitória. Tá muito forte hoje, mano. Na verdade, Deus curou, né? Que a minha esposa era dessa forma. Dependente emocional, louca. Maluca. Meu Deus, quem comenta aí, olha aí, ó, é forte. Ai, Jesus. Controle, ciúme doentio. A mulher tinha ciúme até da televisão, irmão. A atriz, a pessoa passava na televisão, nunca nem me viu. Mais gordo, feio, como isso aqui. E ela ficava louca, braba, ciumenta. Então Deus está dizendo para mim e para você que a dor do abandono traz independência emocional, irmão. Você está num relacionamento aí com uma mulher ou com um homem, você vê louco, desesperado, ciumento. É aquela dependência. Ai, eu vou morrer se ele me deixar. Te mata, miserável. Rapaz, se você tira a sua vida por causa de outra pessoa, irmão, me perdoe, mas você, pelo amor de Deus, merece. O sofrimento merece o mal, porque se José foi jogado na cisterna, vendido, acusado de estuprador, passou por todas as dores que ele passou, se tornou um governador e ainda abraçou aqueles que fizeram todo o mal para ele, entendeu o propósito de Deus. Aí você, por causa de uma pessoa que está te fazendo mal, que não está te dando a atenção que você merece, não está, aleluia, suprindo aquilo que você precisa emocionalmente, você está querendo morrer por ela. Poxa, sinceramente, irmão. Seja você crente ou não, eu estou falando aqui de psicologia também. Não faça isso. Seja curado e viva um relacionamento bom, saudável, cheio, aleluia, de amor, de carinho, de afeto. Eu não estou falando nem de espiritualidade, ser crente. Tem crente que é sem vergonha, mas assim como tem ímpio também que tem caráter, irmão. Homens de respeito, homens que amam, homens que, aleluia, não traem, que não abandonam, que supram a necessidade das suas esposas, todas as áreas. Então pronto, acabou. É uma pessoa sarada, uma pessoa que está de bem consigo mesmo, vai lhe tratar bem. Então pare com ciúme, pare com dependência emocional. Olha o que o salmista disse no Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se Deus está contigo, tu precisa de quê mesmo? De homem, de mulher?
Vou falar que a pastora está aqui mesmo. Sempre falo para ela, independente se tiver, se não tiver. Se eu não tiver minha dependência em Deus, irmão, tiver dependendo em pessoas, eu tô frito, tô ferrado. Pessoas podem trair, pessoas podem abandonar, pessoas podem nos deixar. Pessoa pode encontrar outra, sim ou não, melhor que você, mais bonito que você, com mais dinheiro do que você, pega. E aí? Se eu tiver com a minha dependência no meu relacionamento, seja ele numa mulher, num homem, no esposo, na esposa, e aí se acontecer dessa pessoa te abandonar, tu vai se matar, vai morrer? Ou a tua dependência está em Cristo, em Jesus, em Deus? Quando você tem dependência totalmente nele, irmão, você não vai sofrer como as demais pessoas sofrem. Olha essa ferida, olha essa ferida emocional chamada traição, irmãos. Traição não tem só de relacionamento, não, tem de amizades. Tem dentro da casa. Muitas das vezes você está convivendo lá com um pai ou com uma mãe, com um parente. Eu vejo muito isso, eu não sei em questão de homens, mas mulher, mãe com filha, parece um inferno. Não um pedacinho do céu, não, um pedacinho do inferno. Não sei o que as duas, uma tem contra a outra. Às vezes trai a confiança, fala mal para outras pessoas, do pai ou da mãe ou da filha. Então o nome disso é traição, irmãos. Depois de muitas das vezes experiências como essa de traição, seja no casamento, no relacionamento, você acaba adquirindo feridas. E você vai ficar com desconfiança, você não vai confiar mais na pessoa. Por isso que é muito difícil, muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Casamentos ou relacionamentos ou namoro que passaram por traição permanecerem. Se você for pela psicologia aí, você vai pesquisar, você vai ver que quem fez uma vez tem uma grande probabilidade de fazer de novo. Então a confiança muitas das vezes quebrada é difícil de restaurar. A Bíblia fala que Pedro negou, traiu Jesus, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Alguém que comia no prato, alguém que estava na mesma mesa, alguém que estava junto, alguém que dormia junto, caminhavam, andavam juntos, irmão. Quem é esse arte com papéis aqui, amor? Pai, acho. Pai. Ah, é você. Papai não matou. Eu? Jesus foi traído, mas mesmo assim a traição não mudou o caráter de Jesus. Então nós aprendemos que mesmo traídos, mesmo sendo decepcionados, nós não podemos mudar a nós mesmos. Aí você, por causa que alguém lhe fez um mal, você vai desconfiar de tudo, de todos, você vai pensar que todos vão fazer a mesma coisa que você, e não é dessa forma. Não é que um não tem caráter que todos não vão ter. Falo de todos os relacionamentos, amizades, namoro, casamento. Então observe isso. Seja curado. Humilhação e vergonha. A vergonha acaba mudando ou deturpando a nossa identidade. Se já passou uma humilhação, ela traz vergonha. Eu vou dizer algo para vocês pesado, mas é um pensamento, se você depois for ver, que é uma verdade. Eu já vi jovens que fazem bullying, situações na escola com pessoas. Eu vi um tempo desse alguém comentando de uma criança fazendo com outra criança que estava com câncer. Eu vi um que a moça fez isso com a outra moça, parece que fez bullying, brincou porque a moça estava careca por causa do tratamento da quimioterapia. E sabe o que os pais fizeram? Rasparam a cabeça dela e fizeram ela desfilar na escola na frente, todo mundo com a cabeça raspada. Para mim, como ser humano, e muitas das vezes nós somos dotados de razões, vontade e emoção, em si ela merece passar por isso, não é verdade? Porque ela humilhou a outra. Ela ficou zombando da enfermidade da outra.
Mas o mal psicológico que essa humilhação vai causar nela, irmão, talvez nunca mais ela seja a mesma. Nunca mais ela se olhe com os mesmos olhos. Talvez seja uma menina que agora vai ficar... Não era tímida, vai ficar tímida, vai ficar retraída, vai se sentir todo tempo errada, vai pensar que as pessoas estão zombando, estão falando coisas dela. O trauma é grande, irmãos. Então, mesmo aparentemente parecendo um bom castigo, não é. Eu vi uma vez uma mãe dando um castigo num jovem aqui, e ele estava com o costume de mexer dinheiro, pegar dinheiro, e começaram a desconfiar dele. Até que um dia botaram de propósito um valor específico em tal lugar e começaram a falar do valor. Ele foi lá, pegou, foi comprar algo. Quando voltou, a mãe fez ele ficar desnudo, nu, e passeando com ele na rua toda, mostrando para toda a vizinhança. E fazendo ele passar uma grande vergonha, uma grande humilhação. Porque para ela, na mente dela, era um castigo bom para ele deixar de fazer aquilo. Eu quero dizer para vocês que não é um castigo, é uma humilhação que traz culpa, que traz vergonha, que deturpa a intimidade. Quem já passou, irmãos, por abuso, violência, outro dia eu estava falando, não sei se eu falei em alguma dessas lives, que é uma grande probabilidade de pessoas que sofreram violências, pastora, e alguns tipos de abusos, sejam eles psicológicos, né, abusos físicos e até sexuais, de se tornarem uma pessoa também que vai causar mesmo sofrimento em outros. Grande parte, né, dos abusadores foram abusados. É você levantar uma pesquisa. Eu costumo muito assistir, eu não gosto de outros tipos de série, tem vários tipos de série. Na internet tem uma série de Lúcifer, tem série não sei de que. As séries que eu gosto de assistir são séries investigativas, irmãos. Porque como trabalhamos com pessoas, com vida, eu fico observando. E os detetives, para descobrirem, muitas das vezes, aquele abuso, aquela violência, aquele crime, aquela morte, eles vão detalhando como que a pessoa pode ser. E sempre nos episódios aparece como aquela pessoa se tornou um assassino, um abusador, um estuprador, uma pessoa que batia na esposa, que maltratava os filhos, e uma grande porcentagem deles sofreram também abusos na sua infância, na sua adolescência. E por conta disso, eles também se tornaram monstros. Talvez você passou abusos psicológicos, de palavras, você é isso, você nunca vai ser ninguém, você é aquilo. Talvez você passou por abusos físicos, irmão. Tem criança que eu conheço, adolescente, hoje adultos, que falam que na sua infância, Deus me livre, apanhavam mais que o Satanás amarrado, irmão. Era peia para dar em 10, pastora Vitória, e só ele que pegava, só ela. Aí nós vamos perguntar da mãe, das mães, a mãe não sabe de nada, não viu nada, nunca tocou no bichinho, no santo dela. Aí, como tem um ditado que diz, quem bate, esquece, mas quem apanha, irmão, muitas das vezes, nunca esquece. E esses abusos trazem medo, ansiedade, dificuldade de confiança, hipervigilância, vergonha, problemas de autoestima. Muitas das vezes são abusos, tá? Vou dizer algo aqui pesado, muito, muito pesado. Mas como eu digo, vá lá e pesquise, depois você vai ter uma base disso. Cuidado, pai de menina. Cuidado.
Se você não ensinar antes de corrigir, se você só gritar, se você pegar e ir lá, pá, bater, dar uma palmada, sem muitas das vezes tentar explicar à criança por que ela está recebendo o castigo, infelizmente vai chegar um momento quando ela se relacionar, que o homem vai gritar com ela, a pessoa vai tocar nela, vai agredir ela e ela vai achar aquilo normal. Porque o pai dela fazia isso com ela. Ela vai levar para o resto da vida, irmãos, isso. E ela vai se relacionar com pessoas que muitas das vezes fazem isso com ela. E ela vai achar, adivinha, pastora Vitória, normal. Porque ela vai guardar em sua consciência que o pai dela agredia, o pai dela maltratava, batia. Isso é normal. Ela está errada. Ela fez algo de errado, o marido vai lá e peia. Para ela é normal. Porque ela está errada, a culpada é ela. Então tome muito cuidado com isso. A igreja para nós, irmão, deve ser um lugar de acolhimento, proteção, de verdade, mas também de justiça. Nós não podemos falar que a pessoa somente perdoe e esqueça. Não. Eu creio que Deus também ele age, ele entra com justiça, com juízo, se essa pessoa não se arrepender. Ontem nós estávamos falando sobre o poder da palavra. Eu vou falar essa última para nós encerrarmos, amém? Cadê os irmãos? Só o Gabriel colocou um tema, irmãos. Ninguém quer tema, ainda faltam... Quantos que ele botou? 16 foi, amor? Júnior, Gabriel, Ninho. Eu não vi, eu não lembro. Tem que bater print, bem. Bati. Porque depois que salva lá não aparece. E aí, irmãos? O que você acha das feridas emocionais? Feridas familiares. A família ela tem que ser um ambiente de paz, de proteção. Mas infelizmente nós aprendemos aí meditando, estudando, aprendendo que o lugar onde mais se ocasionam feridas emocionais é dentro do lar, dentro de uma casa, dentro de uma família, irmãos. Você sabia disso? Algumas pessoas carregam de dentro dos seus lares, no meio das suas famílias, ausência paterna, conflitos familiares, briga, contenda, voa copo, voa prato, voa colher, aleluia, brigas, alcoolismo, comparação entre os irmãos, o teu irmão é isso, tua irmã é aquilo. Aí o pai pega, ovaciona um, levanta um e despreza o outro, irmão. Rejeição dentro do lar. Críticas constantes. Será que tem alguém que já sofreu muito isso? Irmão, você pode ter 60 anos, 70 anos. Se você nunca trabalhou suas feridas emocionais, você está cheio de feridas emocionais. E muitas das vezes elas agregam na criação com os seus filhos. O que você traz da sua infância, da sua juventude, o que você aprendeu dentro da tua casa, você vai trazer para a criação dos teus filhos. De duas uma, ou você vai ser cópia do seu pai em questão de ruindade, ou da sua mãe, ou você vai ser diferente. Se o seu pai lhe agredia muito, lhe batia muito, lançava palavras, você vai ser o oposto. Você vai tratar seu filho bem, vai dar carinho, vai dar afeto, vai dar amor, mas é muito difícil, porque inconscientemente nós guardamos feridas, os traumas. Vou falar algo pesado, vai, uma bomba para você. Eu digo para a pastora que eu tenho medo de ter filho. Não sei se é por isso que até hoje Deus não nos deu. Porque da forma que muitas das vezes eu era tratado, eu posso tratar meu filho. Com ignorância, sem ter paciência, eu não suporto choro. Quando a criança está fazendo muita birra, minha vontade é logo dar umas pomadas, mas não é meu filho. Eu digo, meu Deus, se for o meu, pastor.
Será que eu vou tratar mal como eu era tratado? Com ignorância, com estupidez, tudo era porrada, tudo era peia? Então que nós possamos nessa noite tratar as nossas feridas emocionais, buscar a Deus. Deixa eu ver esse texto aqui que ela está falando. Amém, irmão? Comenta aí, irmãos. Cadê os irmãos? Os irmãos estão dormindo. 4 irmãos, acho que eles só deixaram aí dormir. Meu Deus, Senhor, me ajuda. Um dia vai dar certo. Olha o Salmo 27, que ela postou aqui, 10 ao 14. Eu estou lendo o Salmo 27 hoje. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. É forte. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere no Senhor. Glória. Amém, irmãos? Deixei essas feridas emocionais, lógico que numa live, da forma que eu estou falando, tentando ser bem explícito, ensinar, explicar. Eu estou ensinando, irmão, não estou pregando. Se você vem num culto e nós falarmos sobre feridas emocionais, você vai ver. Eu vou mexer nas tuas emoções, eu vou cutucar as suas feridas, eu vou fazer, em nome de Deus, através do Espírito Santo, tirar o carnegão aí, tirar essa casca dessa ferida para ela sangrar novamente, para que ela venha cicatrizar, sarar de verdade, não ficar pela metade ou de qualquer forma. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu vou orar por você. Envie para alguém, compartilhe. Amanhã nós vamos estar aqui novamente, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, te exalto, te agradeço. Que tu possa abençoar o teu povo, Pai. Que tu possa, Deus, em nome de Jesus, guardar, livrar de todo mal. Cobra a minha vida, a minha casa, a minha família. E que através, Pai, destas lives, o teu nome possa ser engrandecido. Fala com ele, com ela, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.